Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu espero que todos vocês estejam bem. Dando sequência aos nossos estudos sobre o controle de custo, nós vamos tratar de mais duas ações. Logo mais, nós vamos receber a outra aula com relação à terceira ação, que é a DPF. E vamos ter, na próxima semana, um encontro sobre as sentenças, as decisões no controle de constitucionalidade. Encerrando o nosso ciclo, na próxima semana, sobre o controle de constitucionalidade, nós aí iremos tratar do controle difuso, das súmulas e da reclamação ao Supremo. Assim como também vamos falar sobre o recurso extraordinário como uma ferramenta de controle de constitucionalidade. Então, vejam bem, pessoal, nossa sequência, até o final dessa primeira etapa, é conhecermos mais sobre essas ações de controle e, principalmente, então, a gente vai retomar alguns pontos na aula sobre a decisão. Vamos falar sobre sentença ablativa, sentença intermediária, assim como também sobre os efeitos de uma decisão no controle concentrado de constitucionalidade, como arrastamento, o que acontece com as normas que derivam de uma decisão ou de uma norma mãe que foi considerada inconstitucional, como é que fica a coisa julgada inconstitucional, que seria uma coisa julgada que é pautada na norma que foi reconhecida como inconstitucional. Então, esses temas nós vamos trabalhar nos nossos próximos encontros, e isso é um tema de extrema relevância. Encerraremos a nossa primeira etapa, então, da metade do nosso semestre, tratando sobre os efeitos da decisão no controle de constitucionalidade. Neste nosso encontro de agora, vamos tratar sobre duas demandas que também estão presentes na Lei 9.868, que é a Lei da ADI. São duas espécies de ADI e possuem mecanismos semelhantes. O procedimento, inclusive, pessoal, vocês verão que é basicamente o mesmo, porque também se preocupam com a estrutura normativa e a supremacia da norma constitucional. A primeira delas é vamos aqui selecionar nossa escrita, a ADC. A ADC, pessoal, diferente da ADI, é uma ação declaratória de constitucionalidade. Pessoal, essa norma está prevista também no artigo 102 da Constituição Federal, também está prevista no inciso 1º, a linha A, como de competência originária. Seu regulamento se dá pela Lei 9.868, mesma lei da ADI, e nós vamos perceber que existe um procedimento muito semelhante entre a ADC e a ADI. Por quê? Porque a ADC é uma subespécie do gênero ADI. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que esta norma, esta ação, ela é o contrário da ADI. Então, basicamente, seria uma ADIM ao contrário. Uma ADIM ao contrário. Porque enquanto na ADIM eu busco ou dar uma interpretação constitucional para determinada norma, ou expurgar uma certa interpretação, ou um dispositivo que contraria a Constituição, a preocupação da ADC é exatamente em reconhecer a norma como constitucional. Você pode me perguntar, então, mas isso não tem lógica. Porque o controle de constitucionalidade é pautado num princípio que a gente chama de presunção de constitucionalidade. Então, se existe presunção de constitucionalidade da norma, que é relativa, vamos lembrar, né, pessoal? Só existe presunção absoluta quando nós estamos diante de normas que surgem do poder constituinte originário. Essa presunção de constitucionalidade me leva a crer que a norma é constitucional. Então, eu não precisaria, em tese, de nenhum procedimento para declarar a norma constitucional, porque ela já é constitucional. O problema é, pessoal, tudo bem, ela é presumidamente constitucional. Porém, lembrem que
que nós estamos falando aqui do controle abstrato. Mas existe um controle que é o controle concreto. E este controle concreto ocorre de forma difusa. Como ela ocorre de forma difusa, pessoal, vai competir a qualquer juiz ou tribunal. Então, é comum que determinado dispositivo, embora no controle abstrato, através da ADI, não tenha sido declarado inconstitucional, possa ser declarado inconstitucional através do controle concreto, lá no controle difuso, no sistema americano. E aí a nossa preocupação agora é qual? Eu tenho aqui, olha só, o controle difuso declarando a norma como inconstitucional. Então, o legitimado agora se preocupa com o quê? Poxa, eu tenho uma norma que tem um porquê de existir, mas os juízes estão declarando ela inconstitucional e está gerando certa insegurança jurídica. Então, eu vou propor a ADI, porque, como a gente sabe, desculpem, a ADC, porque, como a gente sabe, as decisões no controle concentrado geram um efeito vinculante. Então, se o STF disser que a norma é inconstitucional, acabou. Mas e se o STF disser que a norma é constitucional? O controle difuso também acaba sendo vinculado. Então, eu não vou mais poder alegar inconstitucionalidade no controle difuso e reconhecer se houver uma decisão do plenário do STF sobre a constitucionalidade de determinada norma. Como assim, Ítalo? Eu estou alegando no controle difuso que a norma é inconstitucional, mas o STF já disse que ela é constitucional, a decisão do STF na ADC vincula os juízes e tribunais e faz com que essa norma seja preservada. Então, ao contrário do que acontece com a DIN, na ADC, a minha vontade é o quê? É preservar essa norma constitucional. Então, eu quero preservar a norma constitucional, impedindo que o controle difuso reconheça essa norma como inconstitucional. Então, a ADC tem essa finalidade, de proteger a norma da realização do controle difuso. Tanto que a gente faz já ver que esse é um dos requisitos da petição inicial. Qual é o objeto da ADC? Diferente da DIN, que é lei estadual ou federal, a ADC, pessoal, tem como objeto, por expressa previsão no artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição, 102, como vocês sabem, é competência do STF, inciso 1º é a competência originária, a linha A, controle de constitucionalidade da Constituição Federal. O objeto é a lei ou ato normativo federal. Ítalo, então só existe a ADC de lei federal no STF? Sim. Mas se você olhar o que determina o regimento interno e a Constituição do Estado do Ceará, regimento interno do TJ Ceará, viu? E a Constituição do Estado do Ceará, vocês vão ver a ADC estadual. E aí, claro, só de norma estadual. Então, ADC no STF, olha aqui a primeira mudança da ADI, somente lei ou ato normativo federal. Essa é a nossa primeira mudança. Então, galera, o que é que nós temos de diferente na ADC? A ADC, como uma espécie da ADIM, é uma ação. E, obviamente, os legitimados são os dispostos no rol do artigo 103 da Constituição Federal. Ítalo, não é. Porque eu olhei a Lei 9.868 e o rol é menor. Pessoal, o rol é menor na lei da ADI. Porém, a emenda constitucional 45 modificou esse rol, prevendo que o 103 é para a DIN, para a ADC e para a DPF, para todas as ações de controle concentrado, com exceção da DIN interventiva, que só tem um legitimado, que é o PGR. Então, galera, o 103 é para todas as outras 4 ADI. Então, se você estiver agora olhando, acompanhando, e chegou na Lei 9.868 e está lendo a ADC e viu lá um rol menor de legitimados, pessoal, não se assuste. Aplica o 103 que não tem erro, pessoal. O que importa é você aplicar o artigo 103. Então, o legitimado é o mesmo da DIN e a iniciativa se dá da mesma forma através de uma petição inicial. Então, você vai elaborar uma petição inicial com os requisitos do artigo 319? Sim, você vai elaborar, mas você vai identificar o ato normativo
Assim como também, olha só a exigência específica, galera. Você vai ter que demonstrar uma controvérsia judicial relevante. Já caiu muito em prova de concurso e prova de OAB, dizendo, caiu inclusive uma prova de segunda fase de OAB, uma questão que dizia que após a aprovação de determinada lei, o presidente da República, preocupado com a controvérsia doutrinária relevante sobre a constitucionalidade da lei, propunha a ADC. A hipótese de cabimento da ADC? Não. A norma presume-se como constitucional. Se a controvérsia é porque alguém está escrevendo artigo científico, alguém está escrevendo livro sobre isso e dizendo que a norma é inconstitucional, o professor vai para a aula e diz que a norma é inconstitucional. Eu, por exemplo, costumo discutir muito o artigo 35A da Lei 11.977, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida. Temos argumentos prós, argumentos contra, mas essa discussão doutrinária, científica, não é o suficiente para possibilitar o manejo da ADC. Por quê? Milita a favor da norma a presunção de constitucionalidade. Então, cuidado. O que permite a ADC é uma controvérsia judicial relevante. Cuidado com controvérsia doutrinária. Controvérsia judicial. E como é que eu provo, Ítalo? Controvérsia judicial. Vou elaborar minha petição. Como é que eu comprovo uma controvérsia judicial? Você comprova, galera, juntando decisões dos tribunais reconhecendo a inconstitucionalidade do dispositivo. Ou seja, eu vou demonstrar que o controle difuso já está declarando a inconstitucionalidade dessa norma. Então, um dos requisitos dessa petição, galera, é você demonstrar essa controvérsia. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar os julgados. Mas, então, até agora, os tribunais não estão decidindo sobre a inconstitucionalidade, não. Estão só discutindo ainda. Nenhum declarou inconstitucionalidade, tem só uma discussão ainda. Não, galera. Então, não permite. A base para que eu possa utilizar a ADC é exatamente o controle difuso. Ok, pessoal? É o controle difuso. Se não estiver acontecendo controle difuso, pessoal, eu não vou poder utilizar a ADC. Galera, olha só. Qual é o procedimento da ADC? É muito mais tranquilo a gente estudar a ADC do que a ADIM, porque na ADIM a gente está aprendendo ainda. A DPF a gente vai demorar um pouquinho mais, porque a DPF realmente precisa de mais cautela. Então, olha só, galera, porque a DPF muda um pouco. Na ADC, o sistema é basicamente o mesmo. Protocolo a petição inicial é distribuído para um relator. Ítalo, não vai para uma turma, não? Não, pessoal. Controle concentrado é competência de pleno ou de órgão especial. Artigo 97 da Constituição. Mas, para ter órgão especial, o tribunal tem que ter mais de 25 membros. O STF só tem 11. Então, não pode ter órgão especial. O resultado é pleno do STF que vai julgar isso daqui. É designado um relator, e o relator vai fazer o juízo de admissibilidade. Se for aprovado no juízo de admissibilidade, aí que se dá sequência. Se não, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter aqui o indeferimento da inicial. Ítalo, cabe recurso do indeferimento da inicial? Cabe. A gente sabe que não cabe recurso na ADIM nem ação rescisória, né, pessoal? Com exceção dos embargos de declaração. Não cabe ação rescisória nem recurso na ADIM. Assim como também na ADC não vai caber. Mas aqui no indeferimento da inicial e nas decisões monocráticas, cabe um recurso. Lembra qual é o recurso cabível da decisão monocrática? É o agravo interno. Então, cabe um recurso, cabe sim, cabe o agravo interno, porque ainda é uma decisão monocrática. Se aí o pleno decidir pela inadmissibilidade, não tem o que fazer. Ok, galera? Aí não tem o que fazer. Então, pessoal, mas se for aprovada, o primeiro, e detalhe, como qualquer petição inicial, né, pessoal? É uma cognição sumária aqui. Sendo admitida dentro do juízo de admissibilidade,
Na ADIM eu tinha que mandar para a AGU, para manifestação, lembra? Mas na lei da DC não existe a previsão. Então, o que é que acontece? O STF tem entendido que não é necessária a participação do AGU. A lei não prevê. Por quê? Porque, em tese, eu não precisaria de um contraditório, já que eu busco defender a lei. Porém, existe o que a gente chama de caráter dúplice. O que é esse caráter dúplice? Na aula passada, vocês lembram que eu disse que a consequência da decisão da ADI é a possibilidade de reconhecer que a norma, na verdade, é constitucional? Vai que na ADC se declara a norma inconstitucional. Então, a doutrina, ela entende que seria necessária a manifestação da AGU, mas o STF diz o quê? Que não, que a AGU não precisa participar porque seria facultativa. Então, fica aquela dúvida, né? A AGU vai participar? De acordo com a lei, não precisa. De acordo com o STF, é facultativo. Depois da AGU, PGR. Lembra? Custos legis, Ministério Público vai atuar. É uma ação, galera. Vai se manifestar no prazo de 15 dias. PGR vai se manifestar no prazo de 15 dias. E aí, o que é que vai acontecer? Manifestação dos órgãos envolvidos. Pode ter amicus curiae. Tem aquela discussão. Ítalo, amicus curiae não é forma de intervenção de terceiro? No novo CPC. Não se admite intervenção de terceiro em nenhum ADIM, mas o amicus curiae se permite. Beleza? Galera, também não se admite desistência da ação. Proposta da ADC não se admite desistência da ação igual a ADIM. Certo? E para a decisão? Para a decisão, mesma coisa. Quórum. Opa, está ao contrário, a palavra quórum, né, Ítalo? Quórum. 8 ministros presentes. 8 ministros têm que estar presentes. E para declarar a inconstitucionalidade tem que ser maioria absoluta. Então, não é maioria de 8, é maioria de 11. Então, tem que ter voto agora para declarar a inconstitucionalidade, né? Mas a constitucionalidade, não. Maioria absoluta é necessária para declarar a inconstitucionalidade. Ítalo, e uma ADC pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei? Pode sim. É o que a gente chama de caráter. É o que a gente chama de caráter dúplice. Ítalo, tu tá escrevendo aí na lousa como se fosse no quadro. Não se preocupem que tem material complementar para vocês. É só para a gente se posicionando. Certo, pessoal? Caráter dúplice. A decisão pode tanto conhecer ou pode declarar a constitucionalidade como a inconstitucionalidade. Ítalo, então, se a ADC e a ADI possuem esse caráter dúplice, por que são duas ações diferentes? É bem lógico, né, pessoal? Se o autor entende que a norma é constitucional, ele propõe a ADC. E pede a ADC, senão haveria uma contrariedade, seria contraditório. Agora, se ele entende que a norma é inconstitucional, ele propõe a DIN. Ele vai propor a DIN. Agora, é claro, o STF não está vinculado ao pedido. Ele tanto pode reconhecer como constitucional quanto como inconstitucional. Agora, foco que para declarar a inconstitucionalidade é maioria absoluta. Essa previsão está onde? Artigo 97 da Constituição Federal, conhecido como cláusula de reserva de plenário, ok? Eu não vou falar muito sobre a decisão, basicamente a mesma da ADI, vamos ter uma aula específica sobre a decisão, mas aqui, galera, eu quero falar sobre a medida cautelar, certo? Por quê? Porque a Lei 9.868, quando vem falar sobre a cautelar, ela utiliza uma informação que é muito importante para a gente. Na ADIM, ela diz que é possível suspender a aplicação da norma. Na ADC, ela diz que é possível suspender os processos por até 180 dias. E aí se deve julgar a ADC em 180 dias. Se passar dos 180 dias, perde o efeito. O quê?
Perde o efeito não é a ação, perde o efeito a suspensão dos processos. Os processos vão continuar. Mas, galera, o STF tem entendido a possibilidade de você utilizar para as outras demandas, ou seja, eu posso utilizar um poder geral de cautela. A gente costumava, quando estudava ADIM e ADC antigamente, dizer que na ADIM e na ADC existia poder de cautela, mas era um poder específico. Ou seja, na ADIM, suspende a eficácia do dispositivo, ou uma interpretação, por exemplo, ou se dá a interpretação durante um período de tempo, e na ADC, seria outra cautelar específica, prevista em lei, qual? Suspender os processos por até 180 dias. Já na ADO, a cautelar seria geral, porque a lei fala em outra medida que o judiciário entender pertinente. O STF entende que essas demandas, por serem da mesma natureza, garantem, cada uma delas, um poder geral de cautela. Então, embora a lei expressamente, então é isso que a gente tem que ter cuidado. Se a questão disser expressamente prevista na lei, se a questão disser o que está expressamente previsto na lei é que a cautelar na ADC é a suspensão dos processos por 180 dias. Mas agora, se a gente for para a prática e for uma questão, por exemplo, discursiva, e se perguntar a interpretação do STF quanto a isso, é que existe um poder geral de cautela, a gente podendo utilizar o fundamento da própria Lei 9.868, quando trata, por exemplo, da ADIM por omissão. Então, cuidado, pessoal. Muito cuidado. Quando a gente fala sobre a ADC e sobre a ADIM, apesar de existir uma previsão de que a cautelar ela é específica, a jurisprudência admite que se abra essa possibilidade para que se decida em sede de cautelar, utilizando o poder geral de cautela. Cuidado com essa observação, porque é tema de prova. Ok, galera? Então, a cautelar, em regra, é a suspensão dos processos por 180 dias. Por que eu não estou suspendendo a lei? Não teria lógica, em tese, suspender a lei se eu estou alegando que ela é constitucional, mas pelo caráter dúplice da demanda, eu poderia adotar outra cautelar prevista em lei, não é? Vai que o STF entende que é inconstitucional, na verdade, a norma. E eu suspendo os processos que tratam sobre o tema por 180 dias já para impedir que eu gere alguma violação na aplicação daquele dispositivo enquanto o controle concentrado não decide. Então, essa é a lógica de, na ADC, a previsão legal ser suspender o processo e não a eficácia da norma. Mas cuidado com essa interpretação sobre o poder geral de cautela. Tudo bem, Ítalo? Vamos ver como é que eu vou fazer aqui para pular uma página. Então, a ADC basicamente é o mesmo procedimento da ADI? Sim. A ADC basicamente é o mesmo procedimento da ADI, porém, lembrando que o que é que eu busco com a ADC? É proteger a norma do controle difuso. Agora, nem sempre a lesão e o desrespeito à Constituição se dá pela ação do poder público ou pela produção de norma inconstitucional. Muitas vezes a lesão se dá por uma não ação do legislador. Vamos lembrar da eficácia da norma constitucional? Vamos lembrar da eficácia da norma constitucional? Galera, vamos falar aqui de forma simplória, viu? A gente tem a norma de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. Norma de eficácia plena já tem aplicabilidade, norma de eficácia contida já tem aplicabilidade, porém, a própria Constituição permite que o legislador infraconstitucional limite a sua extensão. Um dos exemplos que a gente mais utiliza, liberdade de ofício. É garantida a liberdade de ofício? Nos termos da lei. Então, por exemplo, eu não tenho regulamentação sobre a profissão de pintor. Então, eu exerço de forma livre a profissão de pintor. Mas se eu criar uma regulamentação da profissão de pintor,
eu estou limitando a aplicabilidade desse dispositivo para que eu precise preencher os requisitos legais. Ok? Já a norma constitucional da eficácia limitada, ela não tem aplicabilidade imediata. Ela depende de uma norma infraconstitucional que venha regulamentar a aplicação daquele determinado dispositivo para que ela possa atingir essa aplicação. Uma confusão, pessoal, se dá no nome eficácia. Por quê? Eu vejo muita gente dizendo: a norma constitucional da eficácia limitada não tem eficácia. Pessoal, não é isso. Ela tem eficácia, porque ela não tem aplicabilidade. Porque ela, pelo menos, ela no mínimo, serve como um parâmetro de controle de constitucionalidade. Se não, galera, não existiria a ADO. Então, existe eficácia na norma limitada? Existe. O que não existe ainda é a aplicabilidade. Está tendo um desrespeito à norma constitucional, porque não se está disciplinando um conteúdo que a lei exigiu que fosse disciplinado. Então, é essa a nossa preocupação. Eu preciso regulamentar. Aqui eu tenho o principal exemplo de norma constitucional de eficácia limitada. Qual é? Direito de greve do servidor público. Lembram? O direito de greve do servidor público é previsto na Constituição. A Constituição diz que o servidor público tem direito à greve, exercerá o direito de greve na forma da lei. Olha só, pessoal, na forma da lei. E aí, o que é que acontece? Se vai ser exercida na forma da lei, pessoal, eu preciso de uma norma infraconstitucional. Eu preciso de uma norma infraconstitucional. Se eu não tiver uma norma para tratar, eu não vou conseguir dar aplicabilidade a esse determinado direito. Certo? E agora, como é que eu vou resolver esse problema? Bem, galera, eu vou resolver esse problema através de uma ADO, ou, no caso concreto, através de um mandado de injunção. Obviamente, ainda estamos estudando aqui, né, pessoal, estamos estudando aqui o controle concentrado, então nós vamos tratar da ADO. E só tem esse exemplo, vocês só dão esse exemplo da limitada. Vamos pegar direito administrativo? Brasileiro. Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros na forma da lei, norma constitucional de eficácia contida. Então, olha só, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros na forma da lei, norma de eficácia contida. E acessíveis aos estrangeiros nos casos previstos em lei. Aí, nesse caso, é limitada. Então, galera, olha só. Primeira coisa com relação à DIN-promissão. A DIN-promissão não está disposta no artigo 102 da Constituição, inciso 1º, como estão a ADIM e a DPF. Mesmo, galera, que nós estejamos diante de uma norma irmã, já que nós estamos tratando de uma subespécie de ADIM, a previsão com relação ao controle de constitucionalidade pela omissão, ela decorre, na verdade, de uma aplicação do artigo 103 da Constituição Federal. O artigo 103 da Constituição Federal, galera, ele determina que é possível a declaração de inconstitucionalidade por omissão no parágrafo 2º. Ele diz o seguinte, olha só, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então, galera, olha só, a ADO, artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas lembrem, também é uma ADIM, e ela está prevista na Lei 9.868. O procedimento da ADIM por omissão é basicamente o mesmo. Mas, primeira coisa, pessoal, qual é o objeto? O objeto é a falta da norma regulamentadora.
Olha aqui a diferença de um mandado por omissão para um mandado de injunção. Não é qualquer norma constitucional que permite um mandado de injunção, não, viu, galera? Vocês viram isso em direito constitucional. No mandado de injunção, o que possibilita o mandado de injunção é a falta de norma regulamentadora de direito à liberdade constitucional. Aqui é a falta de norma constitucional, não tem essa limitante. Segundo, o mandado de injunção é o interesse de alguém. Aqui não, é a preocupação em abstrato. Então, a DIN por omissão, galera, é controle abstrato. Se você quer exercer o direito, então você não vai usar a DIN por omissão, certo? Então, a DIN por omissão tem essa preocupação, que é o quê? É o fato de que se busca dar eficácia a determinada norma constitucional quando ocorre o que a gente chama de mora legislativa. E essa mora pode acontecer de duas formas. Ou se falta uma norma primária, que é aquela do artigo 59 da Constituição Federal, né? As leis, ou uma norma secundária, que é um ato normativo. Por exemplo, já existe a lei, só que está faltando um ato do poder público para dar eficácia a esse dispositivo. Então, a consequência na sentença vai ser diferente. O próprio parágrafo 2º do artigo 103 adota critérios diferentes quando a falta é de uma lei ou de um ato normativo secundário. Certo, pessoal? A gente vai já ver isso. Legitimados, Ítalo. Legitimados. Quais são os legitimados? Um pouco, de novo. 103 da Constituição Federal. Os legitimados são aqueles do artigo 103 da Constituição Federal. Ok? Os legitimados são aqueles do artigo 103 da Constituição Federal. De novo. Porém, galera, também iniciamos com a petição inicial, relator vai fazer o juízo de admissibilidade, igual, mesmo procedimento, pessoal. Mesmo procedimento. Mas, Ítalo, eu tenho que demonstrar o que agora? A omissão. A omissão. Meu povo, essa omissão, ela tem que ser total? A omissão pode ser total ou parcial. É comum omissão parcial quando tem a lei, por exemplo, e falta o regulamento administrativo. Então, galera, olha só. É possível que exista já uma estrutura legal, só que não é suficiente. Eu preciso, por exemplo, de um ato secundário, uma instrução normativa, um decreto do chefe do executivo. Então, vai depender de qual falta nós estamos falando, certo? Ítalo, tem a DIN estadual por omissão? Tem. Existindo previsão na Constituição do Estado, nós vamos ter a DIN por omissão estadual, certo? Vai depender, claro, de quem? Vai depender do que tiver previsto na Constituição de cada um dos seus estados, certo? Meu povo, agora olha só. Enquanto na ADIM determina que o AGU será notificado para apresentar informações, a lei, quando fala na ADIM por omissão, diz que o relator poderá notificar o AGU. Então, já é uma diferença, né? Na ADC nem fala, na ADIM ele pede, e na AGU diz que pode. Na AGU não, desculpe, na ADIM por omissão, no prazo de 15 dias. E depois disso, deverá notificar o PGR, custos legis, 15 dias. Admite amicus curiae? Sim. Admite amicus curiae. Procedimento? Aplicamos o mesmo da ADIM, pessoal. A gente aplica o mesmo da ADIM. Não pode desistir, não pode intervenção de terceiro. Mas agora, galera, e a decisão? E a decisão? Isso aqui é um tema polêmico. Vamos ler o que diz o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição. Eu vou copiar e vou colar para vocês. Vamos lá.
Eu vou colar ele para vocês. Ele diz o seguinte, olha só. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, fazer em 30 dias. Existem 3 teorias. Não concretista e a concretista são os 2 extremos dessas teorias, certo? A não concretista diz que cabe ao judiciário só declarar a mora, certo? A teoria concretista diz que poderia ao julgador criar a norma. Porém, galera, existe uma teoria intermediária que determina que o judiciário fixa um prazo, e se não for feito em prazo, aí o judiciário dá o parâmetro para o exercício do direito. Quando a gente faz a leitura do parágrafo 2º, olha só, dará ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Então, não nos parece que a Constituição, nem a Lei 9.868, adotou a teoria concretista, mas sim a não concretista. E esse tem sido o pensamento, e era o pensamento também com relação ao mandado de injunção. O que torna a DIN por omissão inútil. Inútil! Se simplesmente, você está atrasado e declara a mora, pode tornar a DIN inútil. É por isso que a Lei 13.300, que regulamenta o mandado de injunção, que tem uma finalidade parecida, mas não igual, já adota uma teoria mais intermediária, que diz que se fixa o prazo, quando não cumprido o prazo, dá o parâmetro para o exercício do direito. Então, olha só, o judiciário não pode criar o direito. Mas a intermediária diz assim, tá bom, olha, você tem um prazo, se você não legislar nesse prazo, eu vou assegurar o cumprimento do direito de algum modo. E aí o que acontece? A gente já vê isso acontecendo na DIN por omissão. Por quê? Apesar dessa previsão do parágrafo 2º, vamos lembrar da ADO com relação à homofobia. A caracterização de homofobia e transfobia como crime surge de uma DIN por omissão na qual se reconhece o estado de mora legislativa e se fixa, através de decisão do judiciário, uma interpretação que assegura o direito. Então, ali naquele momento, aquela decisão fez com que a teoria adotada pelo STF fosse compreendida como uma teoria mais concretista intermediária. Percebam que o STF não criou a lei. Ele deu parâmetro para o exercício do direito. Tudo bem que se fosse falta de norma administrativa, já tinha um prazo de 30 dias para fazê-lo, ou outro prazo, a lei diz, determinado pelo órgão julgador. Mas, galera, essa DIN demonstra um pensamento do STF, essa DIN por omissão, de que nós temos que aplicar a teoria concretista intermediária. Então, mas isso é um absurdo. Galera, o mandado de injunção já permite. E quem foi que aprovou a lei do mandado de injunção, se não o Congresso Nacional? Mas não pode acontecer isso, Ítalo. Galera, decisão do controle de constitucionalidade concentrada, tudo bem que tenha efeito vinculante. Mas vincula o legislativo? Não. Então, para ter chegado a essa situação, foi porque o legislativo não legislou. Eu não posso deixar a Constituição ser violada por uma mora. Então, o legislativo deveria agir. Não agiu? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que assegurar o cumprimento da Constituição. E aí, eu faço como? Eu vou fazer através de um parâmetro. No mandato de injunção do direito de greve do servidor, o que foi que o STF fez? Não posso criar lei, mas eu vou dizer assim, olha, no que couber, aplica a lei da iniciativa privada. Na DIN por omissão, dê interpretação, inclua-se nessa interpretação a homofobia e a transfobia.
Se o legislativo não concordar ou não gostar da redação dada pelo judiciário, lembre, pessoal, pode acontecer o que a gente chama de superação legislativa. O legislativo basta elaborar a norma, não vai ter mais a falta da norma. Ora, obviamente, o que for criado pelo legislativo posteriormente pode sofrer novo controle de constitucionalidade? Pode. Direito não é estático, não, pessoal, é dinâmico. Então, cuidado com isso, pessoal. Apesar da redação do parágrafo 2º parecer adotar a teoria não concretista, as decisões do STF estão migrando mais para uma teoria mais concretista. É o que a gente vê também pela previsão legislativa da 13.300, que a gente está pegando emprestado. Tudo bem que é mandado de injunção, não é a de impromissão, mas a gente pega emprestado, pessoal, para poder compreender isso. A de impromissão está caminhando mais para a sua efetividade, porque senão ela se tornaria inútil. Eu ia fazer, legislativo, ó, então aí, viu? Você tá em mora e lembra aí depois, quando tu tiver um tempinho, viu, de legislar? Não, pessoal, vamos dar mais efetividade, tem que ser mais concreta a decisão. Cabe cautelar? Cabe. E aqui, a lei assegura poder geral de cautela. Por quê? Porque a 9.868, quando fala de cautelar em ad impromissão, fala expressamente em ou outra medida que o tribunal entender necessária. Ou seja, se o tribunal entender que existe outra medida necessária, eu aplico essa outra medida necessária. Daí, aquela discussão quando eu falei na ADC com relação a cautelar. Então, pessoal, é possível a cautelar de forma semelhante à DIN. Como? Primeiro, oitivo, né, dos órgãos no prazo de 5 dias, depois manifestação do PGR no prazo de 3 dias, não é essencial a manifestação do AGU, ok, pessoal? Não é necessária a manifestação do AGU. Então, galera, esse era o nosso tema de hoje, deste momento, ADIM e ADC. Vamos falar da ADIM interventiva e da ADPF, porque na próxima semana devemos estar encerrando o nosso tema do controle difuso com as decisões, suas naturezas, suas diferenças e os seus efeitos. Espero que todos vocês estão bem. Fiquem bem, pessoal, e até o nosso próximo encontro.